Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa edição aqui adaptada do Tools for Life. Para aqueles que são viciadinhos já no nosso horário, na nossa comunidade, né? Eu sei que não é para todo mundo, mas é para quem realmente fala assim, eu já tinha aquele horário, né, e tal. Então é mais para confraternizarmos aqui juntos e cultivarmos esse nosso horário, que já se tornou meio que sagrado para muitos, né? Então, eu sei que a maioria vai aguardar a gente realmente retomar o nosso formato original, lembrando, obviamente, que esse projeto é meu e da minha irmã, segue sendo meu e da minha irmã, é o nosso formato favorito, eu também estou sentindo falta, todos vocês, né? Mas ela voltará em breve, tá? Nós vamos dar notícias, ainda não tenho nada muito certo para contar para vocês, porque a última vez que a gente se falou, a gente estava focando muito na questão do encontro das águas, que é o que ela tá lá entre as brechas das gravações delas, né? Vocês sabem que ela está gravando em São Paulo e por isso ela não está podendo participar do nosso Tools for Life. E eu tô aqui quebrando galho enquanto isso, tá? Mantendo aqui o nosso amor praticamente, mas assim, estamos meio que em pausa no nosso projeto, tá? E em breve nós vamos dar notícias de quando nós vamos realmente poder retomar o nosso projeto com o livro As 7 Leis Espirituais, né? Do sucesso do Deepak Chopra, que vai ser incrível. Mas enquanto isso, quem meio que reservou esse horário, né? A gente vai cultivando aqui. Aí eu vou fazendo umas lives avulsas. Mas, gente, o Encontro das Águas nós vamos ter novidades também, mas ela tá agitando lá várias reuniões em São Paulo, tá tudo fluindo bem. Nós estamos ainda tentando fazer também um encontro no Rio, tá? Mas de qualquer forma, nós vamos dar notícias em breve. Eu não vou falar nada muito agora não, porque ainda não tem nada muito certo, tá bom? Mas estamos agitando, esse projeto não está parado, tá? Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês aqui. Flavinho, querido, meu amigo, Tuti, Jan, Sila, nossa comunidade, né? André de Santana, Fernanda Iganci, boa noite, Elizabeth, Kelly Vieira. Bom, todos nós aqui, né? Não vou ler todos os nominhos não, mas ó, tô vendo aqui cada um, tá? Agradecendo aqui o oi, retribuindo boa noite, agradecendo a presença de vocês. E a Anne with 40, legal seu nome, Anne, tá ali falando, esse tema de hoje tá super interessante, exatamente, né? Vanessa Tolomei, seja bem-vinda, todos vocês, gente. Os nominhos estão chegando aí aos poucos, né? Aliás, gente, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui exótica, que eu não tenho certeza se vai dar certo, mas deixa eu tentar aqui, sabe o quê? Entrar com o meu outro celular no meu nome Kelly, porque muita gente fica perdido. Muita gente fica perdida e aí, tipo, de repente eles vão ver lá que a Kelly Jabur entrou, né? Pedir para participar. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Eu pensei nisso. Ó, a Cristiane Corneta já tá até enviando solicitação. Você quer participar também, Cristiane? Ou foi um engano? Tem gente que às vezes aperta ali sem querer, né? Mas nós temos a nossa live dos seguidores. Você será super bem-vinda, Cristiane. Na nossa live de fim das temporadas, né? Quando a gente acaba algum estudo, a gente faz essa live com os seguidores. Então, quem quiser depois trocar, entrar aqui com a gente, ó, será super bem-vindo. Peraí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, gente. Só um minutinho. Quero fazer uma coisa. Eu vou deixar aqui. Ih, não. Da eco, né? Da eco sonoro, né? Tinha que ter testado isso com o André de Santana, meu consultor audiovisual. Fica dando eco, deixa. Eu tô ouvindo eco, que é interferência de som. Bom, valeu a tentativa, ok? Agora, vou tirar aqui, peraí. Pronto, tudo bem. Foi só uma tentativa. Pelo menos apareceu lá um Kelly Jabu. Tudo bem, deixa. Nós vamos fazer aqui para quem está ligado, entendeu? Para quem viu lá o story, se ligou, lembrou que tem esse horáriozinho, tá bom? E como eu estava falando, gente, oi, Márcia, tudo bom? Márcia Chebe, que também faz parte da nossa comunidade, que nós temos aqueles seguidores fiéis, né, que estão sempre aqui com a gente, que a gente brinca que é a nossa comunidade, Tools for Life.
Mas enfim, em breve estaremos no nosso formato original, eu e minha irmã, porque fica uma troca super rica, dinâmica, né? Fica muito legal. Saudades também. Márcia tá falando que tá com saudades. Pois é, o André de Santana tá falando. Parabéns por seguir o baile. A vida é feita de fases. Vamos que vamos. Isso mesmo, né? A gente vai se adaptando. Muita gente também não sabe que a gente está fazendo a live pelo Tools for Life, gente, porque por incrível que pareça, por mais que a gente poste lá nos stories, vocês não têm noção, tanta gente fica perguntando depois, eles não leem os stories direito, sabe? É muita informação, né? A gente fala disso até no Quinta Zen, que é aquele momentinho de meditar e tal. A gente fala da importância da gente se centrar, porque senão a gente não consegue mais prestar atenção nas coisas. A gente é bombardeado por muitos estímulos. Então, muita gente, quando eu fiz um evento de mulheres, que alguns até devem ter visto aí, a gente postava e tal, o pessoal curtia, via, mas meio que não sabia o que era. Depois veio me perguntar, o que é isso que você está fazendo e tal, e a gente lá dando todas as informações, sabe? As pessoas não prestam muita atenção. Enfim, mas tudo bem. Hoje nós vamos falar aqui sobre a inteligência emocional, tá? Eu tenho esse livro aqui, né, do Daniel Goleman, maravilhoso, que eu não vou me basear muito nele, mas vou citar alguns dos pilares principais para me inspirar aqui, né? E esse Quinta Zen de agora, dessa semana, me veio essa ideia, né? Foi uma coisa bem improvisada, bem de última hora, então não tenho, assim, mega estudo aqui, porque esse assunto é super complexo, super rico, né? Eu poderia falar muito tempo sobre isso, poderia dar um curso sobre isso. Vou até pensar nessa hipótese que alguns já sugeriram. Mas hoje nós vamos falar de uma maneira geral, descompromissada, vai ser uma troca, vocês podem até trazer as dificuldades de vocês, né, no finzinho, tá bom? Tô vendo ali algumas pessoas queridas entrando, Paty Simão, amiga querida lá da Califórnia, seja bem-vinda. Todos vocês, gente. Segura aí, entre vocês podem ir trocando aí, mas quando for para mim, deixa mais pro finzinho pra gente comentar, tá? Porque senão fico aqui bombardeada também pelas emoções, os estímulos, ver as carinhas ali conhecidas, né? Claro que é super legal. Doutor Elbert Monteiro, Elbert Monteiro, tá sempre aqui com a gente também, né? Boa noite, Elbert, tudo bem? Seja bem-vindo. Então vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre esse assunto e no fim a gente troca uma ideia, tá? Vocês falam quais são as dificuldades, vocês falam o que vocês acham, alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre isso. Enfim, hoje em dia, né, gente, a gente sabe a importância da inteligência emocional em todos os âmbitos da nossa vida, tanto na área profissional, familiar, na área pessoal, né? Isso é uma das coisas que faz um diferencial realmente na nossa qualidade de vida e para a gente se tornar melhor como pessoa mesmo, né? Então, não só as nossas relações se tornarem melhores, como os benefícios que a gente alcança para nós mesmos, né? Pessoas mais sociais são mais felizes, tem estudos que mostram isso, né? E pessoas mais sociais são mais resilientes, é tudo interligado. Então, por isso que hoje eu vou falar um pouquinho de cada coisa, assim, de psicologia positiva, de comunicação não violenta, porque é tudo interligado, tá? Então, inclusive nas empresas, né, hoje em dia, a gente sabe que as pessoas, realmente as pessoas de maior sucesso profissional, elas têm uma maior habilidade mesmo, né, um maior quociente de inteligência emocional, e isso já é exigido até hoje nas empresas, nos testes, né, de quando você vai ver, vai contratar alguém ou vai eleger alguém a uma promoção e tal, isso já é uma coisa assim que faz um diferencial, tá? E tem até, vou já aproveitar esse link aqui para citar um estudo do LinkedIn que levantou as 5 principais competências socioemocionais, né? São chamadas de competências socioemocionais, ou seja, além das habilidades técnicas daquele cargo, também se considera essas 5 principais competências, que seriam, por exemplo, a criatividade, a persuasão, a colaboração, a adaptabilidade e a gestão do tempo, tá? Mas tem várias outras que eu vou só citar aqui para já esquentar os tambores, né? Para já inspirar vocês aí pensando sobre o assunto, sobre as diversas qualidades que a gente pode pensar em desenvolver, né? Que são habilidades que algumas são inatas, mas algumas podem ser aprendidas, tá? Se você focar ali naquilo, observar os seus recursos,
você pode desenvolver aquilo, aumentar aquilo, tá? Então, as outras, por exemplo, essas 5 são as principais, tá? Depois eu vou ver com a Toti ali se a gente posta isso, que é interessante, né? Criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, gestão do tempo, tá? É chamado soft skills. São talentos, são competências socioemocionais, tá? Mas tem várias outras, como assertividade, que eu vou falar sobre ela, comunicação, que eu vou falar também, quando eu citar a comunicação não violenta, relacionamento interpessoal, espírito de equipe, liderança, resiliência, que é a capacidade de superar os obstáculos, as adversidades, né? O pensamento crítico, a visão estratégica, a positividade, que eu vou citar também um pouquinho sobre psicologia positiva, resolução de problemas, a sua capacidade de esfriar a cabeça e pensar em saídas, em estratégias, né? A empatia, que é a habilidade de escutar o outro, de se colocar no lugar do outro, e a proatividade, tá? Tudo isso faz parte da inteligência emocional. São características aí que dizem que uma pessoa tem uma boa inteligência emocional e que já está entre as 5 principais competências que são exigidas pelos empregadores, tá? Na hora lá dos testes e tal. Tem esse estudo do LinkedIn que foi chamado Global Talent Trends. Foi feito em 2019, que eu até anotei aqui para trazer para vocês, porque é bem interessante, né? Então, gente, o que eu vou também citar aqui do Daniel Goleman, que é esse psicólogo da Harvard, que ficou super famoso pelo tal do livro, né, da inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. É um livrinho antigo, tá? Eu lembro que eu li isso antes de ir para a faculdade de psicologia, inclusive. Mas, assim, ele cita 5 pilares, que eu trouxe aqui um resuminho para vocês, tá? Que são fundamentais para definir o que é uma inteligência emocional, que a pessoa tem essa inteligência emocional, que são o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais, né? Capacidade de desenvolver o relacionamento interpessoal, tá? Tô vendo aí vocês comentando entre vocês, mas quando for para mim, gente, por favor, deixe para o fim, que eu não consigo ler enquanto eu falo desse assunto. Já basta que é muita informação aqui, tá? E eu também não tive muito tempo para preparar esse estudo para vocês, como vocês sabem. Isso veio num sonho que eu tive quinta-feira para eu falar sobre inteligência emocional, então me pegou de surpresa. Mas eu fiz um apanhadinho, fiz um estudinho aqui, agora à tarde, tá? E tô trazendo aqui para vocês um resuminho. Vamos considerar que é inteligência emocional hoje a live parte 1, né? Porque provavelmente deve ter uma parte 2 aí, enfim. Mas vamos lá, olha só, esse assunto, como eu disse, é complexo, tá? Mas eu queria citar isso para a gente ir pensando juntos aqui, devido à importância dele, como eu disse, em todas as áreas da nossa vida, tá? Então, autoconhecimento, basicamente, a gente precisa entrar em contato com as nossas próprias emoções, para a gente se conhecer, para a gente saber. Até porque quando você vai pensar se você tem inteligência emocional, a primeira coisa é essa, né? O quanto você tem ficado consigo mesmo, o quanto você tem tido momentinhos para fazer uma autoanálise, né? Para se lembrar de situações passadas onde de repente você explodiu, onde você ficou nervoso, como é que você reagiu, o que você gostaria de ter mudado naquela situação, né? Que foi difícil para você. Isso é um bom teste para a gente começar a pensar como é que está a sua inteligência emocional, tá? Reconhecer os gatilhos e os padrões de comportamento que a gente costuma ter, tá? Então, vocês já podem começar a pensar aí para depois, se quiserem trocar com a gente no finzinho, tá? Então, o primeiro passo é esse, é se reconhecer ali nas suas emoções, né? Como é que você reage, o que que te irrita, o que que te incomoda numa relação, né? Como é que é isso? Isso a gente chama de gatilhos, né? São situações meio clássicas que, quando acontecem, ativam um gatilho em você, né? Ativam uma reação em você. E que, obviamente, o que nos interessa aqui é ver quando é uma reação que não é muito positiva, uma reação que você não se orgulharia de ter. Você não se orgulharia que postassem, que publicassem no jornal no dia seguinte, por exemplo, entendeu? Aquela coisa que você fala, isso aqui eu dei mole, hein? Isso aqui eu poderia ter melhorado, isso aqui não foi muito legal. Isso aqui não é de uma pessoa que faz Tools for Life, que está buscando se melhorar, que está buscando se aprimorar. Jamais seremos perfeitos, né, gente? Somos humanos, estamos todos sujeitos a erros, né? Zequinha, querido, entrou aqui um monte de gente legal entrando, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando de inteligência emocional, tá?
Vamos lá, então. Então, estamos aqui nos 5 pilares para essa inteligência emocional. O primeiro é esse do autoconhecimento. Nós podemos reconhecer os nossos gatilhos e o que gostaríamos de mudar nas nossas reações, tá? Fazermos momentinhos de pausa, de autoanálise, para refletir sobre isso. Autocontrole. Esse é o grande ponto, né, gente? Como controlar quando vem aquela raiva, aquela explosão, aquela pessoa que faz uma coisa clássica que você já sabe que te irrita, que aperta o seu calo. Respira. Primeira dica, respira do baixo abdominal, essa respiração que vocês que frequentam Quinta Zen, se não frequentam, estão convidados. Quintas, às 19h30, tá? Novo horário que eu estou experimentando. É sempre 19h30 ou 20 horas, tá? 7h30 ou 8 da noite. Mas eu acho que 7h30 vai ser o horário que vai vingar. Eu estou ainda fixando isso. Mas assim, então lá a gente aprende, vocês podem perceber, e estão essas Quintas Zen, para quem não conhece, estão salvas no meu perfil, que é Ali Jabbour, tá? Que eu sempre deixo salvo lá, ou no YouTube também, no meu canal. E eu sempre priorizo essa questão da respiração, né, gente? Porque é uma técnica tão simples e tão poderosa. Eu até vou trazer outras técnicas diferentes lá, de pranayamas, né, que também são utilizados no yoga. Mas eu tenho feito 2 respirações básicas para justamente não complicar muito, para ficar fácil, automático para vocês. Existem milhões delas. Eu vou trazer uma outra também, que justamente tem a ver com esse assunto, né? Que une hemisfério esquerdo e direito, tá? Tem várias técnicas com esse objetivo, mas a gente sempre faz técnicas que, dependendo se der tempo, até faço aqui no finzinho, só para passar para vocês, tá bom? Mas, enfim, a respiração, ela é fundamental para alterar o nosso estado emocional. Então, como eu estava falando aqui, que nós somos humanos, não somos anjos ainda. Estamos aqui buscando nos aprimorar, nos melhorar. Estamos todos sujeitos, né, a termos ali explosões. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, respira. Tá? Você não vai ter como evitar uma emoção. A gente não pode reprimir uma emoção. Mas a gente pode administrar essa emoção, tá? E uma grande ferramenta é a respiração. Então, traga a sua consciência apenas para o ar que entra e o ar que sai. Tenta puxar o ar aqui da parte mais baixa. Desacelera essa respiração. Então, tem estudos que mostram, como eu sempre falo, pode parecer repetitivo para quem me acompanha, mas é sempre bom lembrar que a respiração, ela altera a nossa onda cerebral, ela baixa a nossa frequência cardíaca, baixa a nossa pressão, ela vai nos desacelerando, nos centrando, tá? Nos ajuda a ter aquela tal coerência cardíaca que o Dr. Joe falou, nos ensinou, né, nos estudos aqui. E também tem aquela outra respiração do Dr. Joe que eu tenho ensinado no Quinta Zen para vocês. E que tem essa que eu falei aqui, né? Respirar pela parte mais baixa do abdômen, você inspira. Quando o ar entra, a barriga sai. Quando o ar sai, a barriga entra. É só isso, tá? Vai fazendo aí, quem já quiser praticar, quem não conhece, ó. Quando o ar entra, a barriga sai. Quando o ar sai, a barriga entra. Tá, ó. É tudo só com o nariz, tá? Mas eu fiz aqui com a boca para vocês ouvirem, entenderem que é inspirar. E o ar, né? Inspira, a barriga sai, expira, a barriga entra. É isso. E aquela outra do Dr. Joe, que é para trazer, essa aqui é para acalmar, relaxar, tá? E a do Dr. Joe é para ganhar vitalidade. Se você tá ali sugado, sem energia, desanimado, triste, sem ânimo, estressado, preocupado, né? Ela também te centra, mas ela é mais para te trazer energia de volta, para recuperar a saúde, a energia, a vitalidade, o magnetismo, né, da sua psicosfera, o seu campo eletromagnético, como ele chama. Tá bom? Você vai devolver a energia, a vitalidade para o seu campo eletromagnético. Então, você vai inspirar e puxar o ar como um canudinho até o topo da cabeça, segurar aqui 10 segundos, enquanto pressiona na inspiração o músculo abdominal inferior, o superior e os períneos, o períneo, né? Os músculos pélvicos, tá? Então, essa é o contrário. Você inspira, ó, e pressiona o músculo pélvico, abdômen inferior, superior, e vai mentalizando o ar subindo, mentalizando, porque o resto você não consegue mover, mas mantém tudo aqui embaixo pressionado, abdômen coladinho lá no umbigo, e vai
subindo até o topo da cabeça, segura aqui um pouquinho e solta. Bom, gente, eu não vou falar muito sobre respiração, porque isso daí é um tema que eu trabalho no Quinta Zen. Para quem estiver mais interessado, entra lá, veja os antigos, ou entra comigo quinta às 7h30, tá? Mas é importante citar isso, porque falando de autocontrole é básico, ainda mais para uma psicóloga, não tem como não falar a importância da respiração, tá bom? Então, é isso. Isso já vai ajudar a trazer uma paciência, uma paz, um equilíbrio ali de volta, tá? Então, respire fundo. Ficou nervoso? Respire fundo. Mesmo que você não lembre dessas técnicas, por isso que é bom estar treinado, né? Porque aí já vem mais automático. Mas ok, respire fundo e conte até 10. Conte, gente. Pare um pouquinho ali. Sai daquele momento, sabe? Pode parecer bobeira, né? Um básico. Conta até 10. Mas é sério mesmo. Isso realmente funciona. É uma das técnicas da terapia cognitiva comportamental, tá? Que é focada em mudança de comportamento. Então, assim, você vai lá e imagina uma placa, outra técnica deles também, né, da TCC. Imagina uma placa vermelha, stop, pare, conte até 10, respire. Ou seja, freie aquela primeira reação impulsiva, tá? Deixe para amanhã aquele e-mail, aquela mensagem que você tem que responder, né? Deixe para mais tarde aquela conversa, quando você estiver com a cabeça mais fria. Não haja, não já vá julgando, tá? Ou tomando decisões com a cabeça quente, porque vão ser ações precipitadas. É muito importante baixar. Então, autocontrole. Segundo pilar aqui do Daniel Goleman para a inteligência emocional, tá bom? Então, autoconhecimento, autocontrole, automotivação. Então, é muito importante a gente ter inteligência emocional para cumprir os nossos objetivos, para cumprir as nossas metas, para, no fim das contas, nos sentirmos mais realizados. Né? A gente não pode sair desistindo, a gente precisa ter persistência, ter automotivação. E isso não só, como eu estava falando ali, num trabalho, numa empresa, você está lá, vai ter 1000 coisas desafiadoras que vão te desanimar, mas você tem que ter automotivação, como também na sua vida pessoal, né? No que quer que você esteja aí almejando, tá? Então é válido para todas as áreas realmente da vida. A gente precisa continuar firme na busca dos nossos propósitos e encarar os tropeços, os erros de uma forma positiva, entender os erros como lições que foram aprendidas, né? Os tropeços como oportunidades ali para ficar ligados, né? De tipo, peraí, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, deixa eu me fortalecer aqui nesse ponto, reconhecer qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Isso é importante, tem a ver com o primeiro tópico, né, gente, que é o autoconhecimento, tá? Empatia. Desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Assim nós nos tornamos mais compreensivos. Então, realmente ter uma escuta ali para o outro, mesmo que você não concorde, mesmo que você não vá fazer o que ele está pedindo, mas você poder ouvir qual é a necessidade desse outro, tá? Eu vou falar disso daqui a pouquinho em comunicação não violenta. E o quinto tópico é a habilidade social, desenvolver o relacionamento interpessoal, tá? Então, nós podermos perceber o quanto de cordialidade, de benevolência que a gente está trazendo para as nossas relações. Como é que está esse nível aí de cordialidade mesmo, de habilidade social, para a gente poder conviver em harmonia, para a gente poder ter interações humanas mais pacíficas, mais saudáveis e também mais prazerosas, né, gente? Porque, no fim das contas, fica desagradável, né? Quando você fica o tempo inteiro batendo de frente ali com o outro, deixando o outro na defensiva, ou tendo que ficar na defensiva. Então, poder ter relações mais fluidas, tá? Mais agradáveis, mais prazerosas, isso também tem a ver com inteligência emocional, que no fim das contas é uma habilidade social, tá? Que também é importante. Então, para tudo isso, dicas gerais, assim, né? Tem até a ver com o que a gente vem estudando, que a gente estava estudando ali, né? Com o Dr. Joe Dispenza, que ele fala do quanto a gente fica no piloto automático, né? E a gente nem se dá conta de que emoção a gente está sentindo. De repente, a gente está com raiva, mas a gente nem se deu conta que está com raiva. A gente não sabe muito bem exatamente quando aquilo começou, o que fez aqui. A gente ficar com aquela coisa. Quando a gente viu, a gente agiu de uma maneira que não foi legal, sabe? Então, tudo isso tem a ver com a gente estar, às vezes, no piloto automático, com pouca consciência no momento. Então, por isso que, de novo, fazendo a propaganda aqui no meu Quinta Zen, mas vocês entendem por que é tão fundamental esse projeto, né? E é complementar realmente
ao nosso Tools for Life e a esse tema, né, inteligência emocional, porque é mindfulness, né, um tema que está tão falado hoje em dia, um termo, né, mindfulness, você estar cheio de si mesmo, você estar consciente ali, de atenção plena no momento presente. Tá? Isso vai fazer a gente desacelerar e prestar atenção às nossas emoções. Como é que você vai falar em controle de emoções, em inteligência emocional, se você nem sabe que emoção, aquilo te pegou ali, né, de supetão, e quando você viu, você agiu de um jeito que você fala, gente, que é isso? Que ser é esse que agiu dessa forma? Porque eu não fui, você nem se dá conta, né? Então, primeira coisa que ele fala aqui do autoconhecimento tem a ver com isso, né? Esse primeiro pilar tem a ver com isso, sair do piloto automático, desacelerar, né? Descobrir maneiras de diminuir os sentimentos negativos também. Então, você se percebe ali, de repente, com raiva, com mágoas, e aí agindo ali, né? Xingando o outro, agindo de um jeito que você não gostaria. Então, assim, a gente precisa pensar para cada um tem uma maneira, né, de se acalmar. Dei aqui exemplos básicos, só para já apagar o incêndio ali, aquele primeiro momento, né? Imagina a placa vermelha, stop, respira, né? Deixa passar ali um tempinho para responder aquela mensagem e tal. Mas assim, cada um tem a sua maneira de se acalmar. De repente, você vai fazer uma oração, você vai fazer uma caminhada, vai andar, né, ali na praia, sei lá o quê, vai. Eu gosto de ouvir uns mantras, vai tomar seu floral, entendeu? Florais, gente, sempre fazendo propaganda, porque olha, isso aqui salva. Isso aqui salva. Eu tenho para o dia, para a noite, para fases específicas, época de TPM, tudo. Enfim, é muito bom. Mas é isso, né, gente? A gente tem que ir percebendo o que nos ajuda a nos acalmar. Ir conversar com uma pessoa, ir passear com o seu cachorro, enfim, né? Ir no lugar que você gosta, ir malhar, fazer um exercício físico, cada um tem a sua maneira. Então, conecte-se com isso também. Ir se observando e perceber qual é a maneira que ajuda a diminuir os sentimentos negativos para que eles não te peguem ali acumulados, né? E te peguem mais de supetão ainda. Expressar suas emoções para pessoas confiáveis ou especialistas, né? Psicólogos, terapeutas. Mas às vezes você tem um amigo que realmente você pode confiar, é o famoso desabafar, né? Um especialista ele vai jogar luz ali naquela situação, ele vai ajudar a entender melhor, vai ajudar a clarear, a achar recursos, estratégias, o significado daquilo e tudo mais. Mas assim, um simples desabafar já é fundamental, já faz uma grande diferença também com uma pessoa de confiança, né? Mesmo que você não possa, de repente, se orientar com essa pessoa, né? Mas assim, ou de repente até pode se orientar, né? Mas mesmo que você não possa se orientar, pedir conselho para aquela pessoa, você não acha que ela é muito uma pessoa apropriada para isso, de repente, mas assim, só de você dividir aquela emoção, sabe, já alivia muito, gente, né? A gente fala aqui entre nós psicólogos que quando você divide uma tristeza, ela diminui, quando você divide uma alegria, que ela aumenta, né? É muito importante, as emoções elas têm um componente, hoje as neurociências comprovam isso, um componente fundamental que é a de serem expressar, a necessidade de ser expressada, tá? Isso faz parte realmente das emoções nos nossos circuitos neurais para aquilo estar saudável, senão fica acumulado ali, é como Freud falava, né? A gente precisa fazer a limpeza de chaminé, senão fica um negócio ali no meio, não passa, o ar não passa, a fumaça não passa, fica ali, não fica legal. Então, tem que dar vazão àquilo, ir canalizando, ir esvaziando, né? A gente chama isso na psicologia de processamento das emoções. A gente precisa falar sobre aquilo. Às vezes vai falar uma, duas. Eu sei que tem gente aqui que fala, ai, não aguento mais falar desse assunto. Tô lembrando, né, de pessoas que eu sei que até estão aqui falando, não, me aguento mais falando desse assunto. Gente, tem a autocompaixão, não é só empatia, né, com o outro, é autoempatia também. Não é só compaixão, benevolência com o outro, cordialidade com o outro, é autoempatia, né? Ter paciência consigo mesmo no seu processo. Às vezes tem coisas que demoram mesmo, gente. Eu, para me libertar de certos processos aqui, meu Deus, mas foram anos, entendeu? Não só de terapia, mas assim, às vezes de você com você mesmo, em diversas técnicas, sabe? Lendo muito sobre aquilo, indo muito lá no lugar que você gosta, que te traga uma paz, né? Pode ser um caminho religioso, espiritual, mas enfim, meditando, fazendo milhões de tipos de buscando diversos tipos de cura, que cada um sabe o que funciona melhor para si mesmo, né? Tá bem? Tô falando aqui do floral, não é todo mundo que se adapta, que gosta, né? Mas assim, cada um tem a sua maneira. O importante é ter paciência com o seu processo, tá?
Entender que isso é uma das coisas principais que você está fazendo aqui. Não é só as coisas que te levam à sua subsistência, né? À sua sobrevivência, que, claro, precisamos, porque não somos apenas seres espirituais, estamos aqui numa jornada material, então a gente precisa dar conta dos nossos deveres, dos nossos compromissos, das nossas necessidades externas, né? Trabalho e todas as nossas obrigações, mas a gente também veio para se trabalhar, para se melhorar como pessoa e para alcançar os nossos sonhos e nos tornarmos pessoas melhores. Então, isso faz parte mesmo, é uma jornada, é um processo de autoconhecimento que não é só uma fase, é para a vida toda. Né? Tem questões aqui que eu até considero que, ok, isso aqui deu uma curada, deu uma cicatrizada, mas tem outras aí que vão surgindo ou que ainda não estão e que são para a vida toda. Ali, o Gabriel está falando uma coisa, né, importante. Gabriel Cardoso Pereira Gama. Não tenha vergonha de expressar seus sentimentos, principalmente se você estiver pensando em se suicidar. Nossa, fundamental, né, gente? Então, quer dizer, a depressão, né, que leva ao suicídio, que é um dos males aí do século, junto da ansiedade e tal, é exatamente isso, né? Ela leva a um isolamento social, então a pessoa não tem com quem partilhar. Então, essa tristeza, ela não tem como diminuir, você não tem nem como, sabe, aliviar um pouco aquilo. Então, é fundamental expressar suas emoções para pessoas confiáveis, tá? Ter um grupo de apoio. Tem estudos que mostram que pessoas que têm um grupo de apoio, elas realmente têm uma melhora muito maior do que pessoas que não tinham, né? Quando tem depressão, quando tem algum problema aí. Volte a olhar para dentro de si e observe as suas reações, as suas relações com os outros. Pese isso também, como é que estão os seus vínculos, né, as suas relações sociais. Se você tem bons amigos, se não tem, gente, se abra para fazer novos amigos, né? Tem gente que fala, mas meus amigos, eu estou ruim de amigos e tal. Então se abra, faça novos amigos, cultive, resgate amigos antigos, né? O Albert Monteiro está falando, expressar é canalizar essa energia, seja negativa ou positiva, exatamente. O que não pode é ficar acumulando aqui dentro da gente. Porque eu sempre pergunto aos meus pacientes, para onde vai isso? Né? Para onde vai? Você fica ali prendendo aquilo, prendendo. Aquilo vai gerar o quê? Sintomas. Aquilo vai sair de algum jeito. Não tem como só ficar sufocando aquilo. Não tem como. Tem gente que fala, mas eu não quero sentir isso. Tem várias pessoas que eu ouço isso. Eu não quero sentir isso. Tira o sentimento de mim. Né? E às vezes se ilude, né? Que vai tomar um remédio, vai anestesiar. Até pode anestesiar aquilo, mas não é o caminho desejável, né, gente? Não é o caminho mais saudável. Claro que tem pessoas que realmente precisam, e graças a Deus que existem os remédios, né? Os psicotrópicos e tal, que podem dar uma fortalecida, porque às vezes os neurônios, eles realmente precisam reaprender aqueles caminhos, né? Aqueles circuitos neurais que eles se desconectaram, se esqueceram completamente. Tem toda uma parte bioquímica que é fundamental em alguns casos, mas só um profissional pode avaliar isso, né? Para ser reposto ali, né? Reaprendido, e não é só, não fica só tamponando, não, tá? Os medicamentos, eles realmente reensinam o cérebro a voltar a captar aqueles neurotransmissores e tal, então é fundamental, eu sempre falo isso, mas não é para todos, tá? Isso realmente é mais uma ferramenta, tá bom? E que cada um tem que ir percebendo aí qual é o seu caso. Né? Não existe uma panaceia universal. Tem gente que às vezes com uma terapia melhora, tem gente que às vezes com simples voltar a fazer exercício físico já volta ali o equilíbrio daqueles neurotransmissores, né? Os exercícios físicos eu sempre falo que são antidepressivos na veia. Então tem que fazer mesmo que você não goste, de repente busca alguma coisa que você gosta mais, mas assim, faça exercícios físicos, faça algum tipo de movimento, né? A gente não nasceu para ficar parado, a gente precisa se movimentar. Isso faz muito bem para a nossa ginástica cerebral também. Aprender uma nova coisa, né? Um novo idioma, uma nova atividade, uma nova dança. Eu tô aprendendo violão, gente, agora. Entendeu? Não tem idade para essas coisas, tá? É sempre importante se permitir conhecer novas atividades e se desafiar ao novo, abrir-se para o desconhecido. Isso é maravilhoso para o cérebro, é antidepressivo, é uma ginástica cerebral, afasta ali o Alzheimer, a demência, né? Cerebral, o envelhecimento do cérebro, você vai fazendo uma ginástica mesmo. Então, nossa, mas falei muita coisa agora aqui, gente. Até me dispersei. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ô, Gabriel, imagina, eu vou ler sim. Ele está agradecendo por eu ter lido o que ele escreveu. Eu vou ler sim depois, gente, porque alguns eu estou deixando passar, porque esse assunto, ó, eu já estou até aqui me enrolando, porque é disperso, né? É disperso, não, já estou me dispersando porque é complexo. Então, eu quero falar várias coisas para vocês
E são muitas informações, mas no finzinho eu vou deixar um tempinho para ouvir vocês e o que vocês quiserem trocar, tá? Comigo. Entre vocês podem ir trocando aí, se quiserem ir comentando, mas comigo, seja pergunta, seja comentário, vamos deixar para o finzinho, tá bom? Que eu anotei algumas coisinhas aqui para me guiar um pouco, né? Então, outra coisa aqui, ó, aprenda a confiar em si mesmo e seja paciente, tem a ver com isso que eu já estava falando, né? Durante o seu processo de desenvolvimento dessas capacidades, tá? De inteligência emocional. E aí eu estava só comentando aqui, né, como é que essa competência aí, esses soft skills, né, essas competências socioemocionais são primordiais no mercado de trabalho, nos dias de hoje, né, que profissionais mais equilibrados, eles tomam melhores decisões e são mais produtivos para as empresas. Isso já é comprovado, por isso que hoje isso é tão buscado, mas também o quanto nós precisamos disso para a nossa vida no dia a dia, né, gente? Porque se você não tem empatia, por exemplo, você não vai ser altruísta, você não vai ser filantrópico, fazer algo pelo outro, você não vai buscar essa tal benevolência, essa tal cordialidade que a gente está falando, que é tão necessária, né, nos dias de hoje, tão fundamental para termos um mundo mais ético, né? Então, um pouco de senso moral mesmo, uma preocupação com o outro, se colocar no lugar do outro, né? Não sermos apenas egoístas, pensarmos apenas no nosso umbigo, e aquela coisa, sabe, que o pessoal está no trânsito e ninguém faz uma gentileza de pode ir. Estou dando um exemplo do trânsito, mas em tudo, né? Numa fila, enfim. Você vê alguém que está numa situação ali que você vê que está carregando peso, mais velho, enfim, e passar a vez. Não, é sempre aquele egoísmo, aquela coisa meio fominha, né? De querer ir lá na frente. Então, não, né? A gente precisa tanto de atos de gentileza, enfim, desse altruísmo, tá? E tudo isso, se você tem uma maior inteligência emocional, é claro que isso vai aumentar, né? Além dessa performance maior realmente, né, que você pode fazer quando você tem uma inteligência emocional no seu âmbito profissional, tá? 90% dos profissionais bem-sucedidos, né, que têm uma boa performance, eles têm realmente comprovado esse maior equilíbrio aí entre hemisfério esquerdo e direito, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Gente, eu vou pular por enquanto, tá? O que vocês estão falando, mas depois eu leio. Então, bom, e hemisfério esquerdo e direito, né? Só um resuminho aqui, porque acho que até a maioria sabe, né? Mas assim, o hemisfério esquerdo, ele está mais ligado à razão, a atividades lógicas, analíticas, tá? Lineares, aquele pensamento linear, matemática, linguagem, escrita. E o direito a emoções, atividades emocionais, música, a própria compreensão da linguagem, gestos, a síntese, tá? A intuição. Então, por exemplo, no esquerdo você tem a linguagem, mas no direito você tem o tom de voz, o gesto, né? A expressão não verbal que você vai fazer, eles se complementam, tá? Mas é mais esse lado ali mais fluido, né? Mais emocional. E o esquerdo, o lado da razão, coisas ali mais lógicas, tá? Mais objetivas. E aí a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Existe inclusive um órgão no nosso cérebro, que é o corpo caloso, que faz a ponte entre esses dois hemisférios. E que tudo na verdade, gente, não é assim, você tem, tudo a gente pode treinar, você tem isso, você é assim. Não é. Claro que tem gente que já vem com algumas habilidades aí, né, inatas, mas assim, a gente pode, o interessante, né, das neurociências hoje é que elas comprovam que realmente a gente pode reaprender, a gente pode fazer novos circuitos neurais. Por exemplo, eu estava falando aqui a importância da meditação, do mindfulness, né? De você acalmar sua respiração para alterar os seus estados mentais, emocionais, suas ondas cerebrais. Tudo isso hoje é comprovado com eletroencefalograma. Realmente tem estudos que mostram, né? Mostram ali a imagem da atividade do cérebro, tá? Então, a gente vê que, por exemplo, pessoas que ficaram consistentemente, depois de 8 semanas, fazendo meditação ou algum tipo de psicoterapia e tal, elas realmente têm alterações na maneira como o cérebro funciona. E não só ele passa a ativar áreas diferentes cerebrais, mas também aumenta a massa cinzenta. Tá? A gente fica realmente mais inteligente, você mieliniza mais os seus neurônios, você reforça ali toda a atividade dos seus neurônios. Por exemplo, a amígdala,
é o órgão lá do nosso sistema límbico que é justamente responsável por aquela primeira ação. A gente precisa ter, né? Veio um urso, veio um ladrão. A amígdala é acionada, a gente aprendeu isso lá nos estudos com o Dr. Joe, né? Para aquela primeira sensação assim, de ameaça ou perigo que você tem que reagir. Tem o tal da reação de fuga ou de... Ai, gente, me deu um branco aqui agora. Ou você foge ou você enfrenta, né? De luta ou fuga. Olha, deu um vazio aqui, deu um branco. De luta ou fuga, né? Então, a amígdala é acionada. Só que, em geral, obviamente, claro que quando você está novas circuitarias, como sinapses mais ágeis, o Albert Monteiro falou, exatamente, né? Então, a gente fica ali mais esperto. Então, claro que a gente precisa disso para lidar com o urso, com o ladrão, etc., com esses perigos aí mais imediatos. Mas no dia a dia, aquele e-mail, aquela mensagem, aquela pessoa que fala uma coisa, não precisa ser essa reação, né, gente, da amígdala. Então a gente precisa aprender a frear a amígdala, que é aquilo ali que eu estava falando, né, que eu brinquei. Mas é verdade, é uma técnica realmente da TCC, tá? Da terapia cognitiva comportamental, para melhorar esses comportamentos impulsivos que acabam se tornando destrutivos, tá? Então você freia o que? Essa amígdala, você freia ali o seu sistema límbico e você começa, quando você, né, começa a ter mais consciência, meditar ou fazer psicoterapia e tal, você começa, ao invés de ficar só acionando ali esse primeiro circuito da amígdala, que é um circuito básico de defesa mesmo, de sobrevivência, você fica mais inteligente, então você tem reações mais inteligentes, mais pensadas mesmo, a tal da inteligência emocional. Você vai administrar melhor as suas emoções. Você, ao invés de só acionar ali a sua amígdala e ela gerar um comportamento, uma ação, além das milhões de reações, né, no seu corpo, você joga para cá, para o córtex pré-frontal. E aí você, que é responsável pela tomada de decisões, né, pela mudança de comportamento, então você tem atitudes ali mais amadurecidas, mais conscientes, tá? Então você fica realmente mais refinado ali nessas suas reações. E isso, depois de 8 semanas fazendo, realmente, tem estudos que mostram que a pessoa já consegue realmente ganhar mais massa cinzenta, mais hormônio, mais neurônios aqui, mais atividade nessas áreas do cérebro que são responsáveis, né, por esse maior autocontrole, vamos dizer, essa melhor administração, tá? Então, comprovando aí a importância da meditação, da psicoterapia, algum tipo de trabalho, né, de autoconhecimento, tá? Que é possível realmente você reaprender. Ai, Kelly, mas eu sou assim, é do meu signo. Não. Ah, mas minha família toda é assim, todo mundo italiano lá em casa. Já eu ouço tudo isso. Não, você pode mudar, você pode frear. Isso é legal porque devolve a você as rédeas da sua vida. Você não fica impotente ali, tá? Ah, mas eu cresci assim, vendo a minha mãe agir dessa forma, meu pai, fulaninho, minha avó. Não interessa, você sempre pode mudar, tá? Agora, tem estudos que mostram em relação a traumas, né? Pessoas que realmente passaram abusos, situações mais de abandono, algum tipo de violência emocional e tal na infância, é, o que você continua tendo aqueles estímulos, tá? Aquela primeira reação de medo, ou de evitar, ou de, sei lá, a sensação que vier com o seu trauma. Mas o tempo que dura aquilo fica menor. Então vem, mas você consegue já trocar aquela reação de maneira mais rápida. E ela é menos intensa, tá? A cada vez que você está aprendendo a reagir de uma nova forma, entendeu? Então, isso é muito interessante. Tem estudos que mostram isso também. Bem importante, né? Então, e por exemplo, como eu estava falando, né, que o hemisfério direito está relacionado à sua expressão facial, seu gesto, a sua linguagem não verbal, né? A linguagem não verbal, gente, ela é muito importante, tá? Mais de 60% de uma comunicação é muito baseada na expressão não verbal. Por ali a gente passa muitos sentimentos e a gente já ativa uma defensiva no outro ou não, ou a gente passa uma mensagem mais empática, mais acolhedora, que deixa o outro mais aberto, onde a gente toca o outro, né? Dependendo de como a gente sabe regular essa interação, até com o nosso tom de voz, né? Tudo isso faz parte de uma boa comunicação, que é uma das características aí de uma boa inteligência emocional, né? A gente poder ter uma comunicação plena, tá? E aí, então, quer dizer, a capacidade de se controlar, a autodisciplina, né? São fatores que também favorecem uma boa autoestima, né? Então, como é que está o seu diálogo interno? Né? Se ele é mais positivo ou mais negativo, isso também vai te levar
a determinadas interpretações que, né, sobre uma situação que te acontece que vão te levar a determinados comportamentos. Então, isso afeta também na sua resposta ali ao meio, na sua reação. Se a gente está falando de inteligência emocional também, na maneira como você se coloca no mundo, a maneira como você se reage, também é legal pensar como é que está a sua autoestima. Né? Porque isso também vai afetar a maneira como você se relaciona com as pessoas, o quanto você está mais aberto, mais sociável, o quanto você já vai interpretar tudo ali por uma lente cinza ou por uma lente rosa, mais amorosa, mais empática. Isso vai influenciar na maneira como a gente se abre para as pessoas, né? Então, isso também faz parte daquele primeiro pilar que ele fala de autoconhecimento. A gente precisa identificar os gatilhos, as nossas reações, o que a gente gostaria de melhorar, mas também para isso, para poder ajudar nesse sentido, identificar as nossas forças, os recursos que a gente tem, quais seriam estratégias que a gente poderia lidar, né, para melhorar a nossa reação. Assim como as nossas fraquezas, né? Quais são os nossos pontos fracos? Aquilo que eu estava falando, qual é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Eu sou ciumento, eu sou, sei lá, ansioso. Como é que está essa sua impulsividade? Quando que ela aparece? Como? Né? Então, pensa aí numa situação onde você agiu de uma maneira impulsiva e que você se arrepende, de certa forma. O que você gostaria de fazer diferente? Tá? Por aí vai. E aí, né, gente? As emoções a gente sabe que elas podem ser consideradas positivas ou negativas, e elas podem ser aprendidas nesse convívio com os outros, tá? Mas, por exemplo, o medo, a gente precisa de uma dose de medo, senão a gente não vai sobreviver. Se eu não tiver medo ali de me lançar, estiver lá numa montanha, não tiver o mínimo medo, eu posso cair, entendeu? Qualquer coisa que você esteja se arriscando, o medo ele é fundamental para você se proteger. Agora, um excesso de medo não deixa nem você começar uma relação, não deixa você ir numa entrevista de emprego, né? E por aí vai. Deixa eu ver aqui o que o doutor Alberto Monteiro está falando. A não ser que você não tenha um transtorno de ansiedade, tipo pânico, com uma amígdala hiperativada ou desregulada, você poderá sim aprender a controlar os impulsos. Isso, muito bem lembrado, né, gente? Claro que eu estou falando aqui de uma maneira geral, dentro de uma, entre aspas, normalidade. O que é patológico, né? Quando que entra nesse caso ali, tipo, ele falou um transtorno, né? Onde essa amígdala que não está mais funcionando dentro de uma normalidade. É quando aquilo está trazendo, de fato, prejuízos recorrentes para a sua vida, em alguma área da sua vida, para você ou para os outros. Aquilo está te prejudicando. Então, aquilo já se tornou patológico. Então, você realmente precisa da ajuda de um especialista. Não é uma coisa simples que você vai fazer com uma autoanálise, até porque é aquilo que eu estava comentando. Às vezes, os neurotransmissores estão precisando de um ajuste. A nossa química cerebral, ela já está afetada, né? Como a gente sempre fala, eu e minha irmã, nós somos seres biopsicossociais e espirituais também, aqui na nossa visão, né? Na OMS isso já é considerado. Saúde é um bem-estar biopsicossócio-espiritual. Então, nós precisamos considerar todos esses vetores, né, do ser humano. Estamos falando aqui de uma maneira geral, mas quem tiver uma maior dificuldade sobre isso, é claro que precisa procurar um especialista sempre, tá? Estamos dando dicas assim gerais, mas até para ajudar nessa autoavaliação. Porque nem sempre é fácil controlar, né, essas reações, mas é exatamente isso que a gente está aqui pensando sobre. É todo um estudo, muito mais complexo que uma simples live aqui rápida, né? A gente está aqui pensando mais informalmente sobre isso, mas assim, a gente sabe que as emoções elas envolvem uma série de reações cerebrais, tá? Tem que ser estudado caso a caso também. Tá? Mas é muito legal já ir pensando como é que cada um está expressando essas emoções, como é que cada um está reagindo, porque também tem a ver com a sua personalidade, com o seu temperamento e até o que eu estava falando aqui, até o nível da sua autoestima, como é que está a sua autoestima, né? Deixa eu ver uma coisinha interessante aqui, gente, porque é muita coisa, tá? Eu fiquei aqui separando várias coisas legais, mas como eu falei, de repente eu faço depois uma parte 2. Não sei ainda como é que vai ficar a nossa programação aqui com a minha irmã, então se tiver uma outra brechinha, eu encaixo uma parte 2. Eu sei que eu tenho que falar também sobre sonhos, que foi outro assunto que surgiu, né, no nosso Quinta Zen, então também vou pensar sobre isso. Mas enfim, eu queria só dar também para finalizar aqui um pouco essa reflexão e depois trocar com vocês, que dá uma palhinha aqui sobre comunicação não violenta, né? Só trazer aqui essa bandeira de que a gente sempre, para fazer uma comunicação não violenta, a gente precisa ter em mente as nossas necessidades e as necessidades do outro. Então, numa comunicação plena, uma comunicação pacífica, é muito importante que, por exemplo, você esteja consciente das suas necessidades, ao invés de você falar, eu preciso que você faça isso. Não, eu preciso de, por exemplo, eu preciso de segurança. Então, eu gostaria que, né, porque eu preciso, não é porque você não está fazendo, porque aí já tem um julgamento, uma recriminação, né, uma crítica.
Para mim, é importante segurança, então eu gostaria que você me falasse blá, 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 blá. Como é que é isso para você? Entendeu? Quando você faz isso e isso, eu não me sinto atendida nessa minha necessidade de tá. Então, por isso que eu queria te fazer um pedido. Aí você faz um pedido, mas assim, não é você estar impondo, exigindo, controlando, manipulando o outro, fazendo o outro se sentir culpado. Você toma as rédeas da sua vida para você ou para mim, tal coisa, né? É importante. Eu preciso de conexão no relacionamento. Eu preciso, num trabalho, por exemplo, com alguém que trabalhe comigo, eu preciso saber, preciso da certeza de que você vai concluir isso no prazo aqui que a gente está combinando. Então, como é que é isso para você? Você pode me dar uma previsão, né? Porque para mim é importante isso, senão eu vou ficar inquieta e tal, uma necessidade minha, tá? Enfim, é uma maneira de negociar com o outro, mas sempre tendo em mente de que eu tenho que falar, expressar com assertividade, sem dramas e sem culpar o outro sobre uma necessidade minha e ao mesmo tempo estar atento, empático, me abrir para a necessidade do outro, deixar ele falar como é que é isso para ele, por que que ele está agindo dessa tal e tal forma, o que né, ele está precisando ali também. Enfim, quando você faz um pedido, né, onde você toma conhecimento de uma necessidade sua que não foi satisfeita e você elabora um pedido ali para o outro para melhorar esse acerto entre vocês, né, essa comunicação, a gente tem uma potência ali de iniciar uma mudança no relacionamento, né? Existe uma possibilidade de encontrar uma saída para uma dificuldade que duas pessoas possam estar tendo, né? Numa comunicação, para terem de volta uma conexão, uma qualidade na conexão entre elas. Então, isso também é uma coisa super importante, tá? Você poder ser assertivo, você poder fazer uma expressão honesta das suas necessidades, de como você está se sentindo, o que você gostaria, mas também então, assim, se acolher, se ouvir aquilo que a gente estava falando, né? Observar suas emoções, se expressar, mas também estar aberto para essa escuta do outro ali, né? Da necessidade do outro, tá? Então, pensar o que que eu aspiro nessa situação, o que que eu precisaria, o que que eu gosto de sentir nessa tal e tal situação, o que que eu estou buscando, e expressar aquilo, mas também ver se o outro concorda, como é que é para ele, o que que poderia ser uma negociação ali, um acordo, uma coisa legal, né? Você descreve para a situação como é que você está para o outro, como é que você está se sentindo naquela situação e cita uma ação que você gostaria que o outro levasse em conta, que o outro de repente pensasse sobre isso de acordo com a necessidade dele, se é possível, entendeu? É uma coisa assim. É interessante, mas isso tem a ver porque quando a gente expressa as nossas necessidades, a gente está sendo assertivo. E quando a gente é assertivo, né, a gente se coloca ali numa situação, a gente dá o nosso limite, isso aumenta a nossa autoestima, tá? Então, tudo isso tem a ver com você poder se comunicar com clareza, com assertividade, com uma boa autoexpressão, mas também com empatia, né? Ouvindo o outro, se colocando aberto para um diálogo. Porque se você já vai fazendo acusações e pedindo com drama, culpando o outro, você já põe o outro na defensiva e acabou o diálogo, não vai ter diálogo. Fica um na defensiva daqui, outro dali, um se sente criticado daqui, porque quando você se sente criticado, você se põe na defensiva, né? Então, tudo isso são nuances. Claro que esse tema aqui, gente, nossa, eu viajei, né? Anotei mil coisas que até parece que numa live dá para falar, mas de repente vai ter parte um, parte 2 aqui, ó, pra vocês verem. Meus estudos, ó. Entendeu? Muita coisa, gente. Muito amor para vocês, tá? Muita coisa. Enfim, então tem milhões de coisas aqui, mas eu tô vendo aqui a hora, vai dar 8 horas, então vou parar por aqui. De repente vai ter parte 2, vamos ver, vai depender aí do flow, tá? Da nossa programação. Senão depois eu faço umas avulsinhas em alguma outra ocasião. Mas, enfim, queria ouvir agora um pouquinho de vocês, porque tudo isso está interligado, né? Nem deu tempo de falar um pouquinho de psicologia positiva, mas fica para a próxima, fica para alguma outra ocasião. Mas, basicamente, tem a ver com isso, né? De pensar positivo, de lembrar que nós temos um filtro que tende para o negativo por conta da sobrevivência. A gente precisa estar consciente das ameaças, dos perigos, mas a gente precisa valorizar as emoções positivas, como gratidão, reconhecimento das nossas qualidades, reconhecimento das coisas boas que já fazem parte da nossa vida, não só focar nas coisas que ainda nos faltam. Tudo isso que eu venho falando sempre. Elogiar os outros, né? E ao mesmo tempo reconhecer, se apropriar dos elogios, receber os elogios com tranquilidade, sem vergonha, sabe? Sem
né, aquela modéstia que às vezes a gente acha que vai ser arrogante. Não, é legal poder falar obrigada, fico feliz com esse elogio, poder reconhecer suas qualidades, né? Sempre falo sobre isso, meus pacientinhos, quando a gente vai trabalhar autoestima, liste ali 10 coisas que você já gosta em você, que você se orgulha, que você admira em você, e 10 coisas que você não gosta muito, que você reconhece que te prejudicam de alguma forma, que você gostaria de melhorar. Poder lidar bem com tudo isso. Isso é o primeiro tópico lá, o primeiro pilar, autoconhecimento. Né? Poder se observar, observar suas reações, seus gatilhos, suas fraquezas, seus pontos fortes. Né? Quais são as forças que você leva para suas relações, as suas forças pessoais, suas qualidades ali, suas características positivas, né, que te fortalecem nas relações, e as negativas que você precisa trabalhar para melhorar aí seu relacionamento interpessoal. Tudo isso tem a ver, é um assunto riquíssimo, né, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação aqui. E vamos ouvir agora, eu vou ler os comentários aqui de vocês. Quem ainda quiser fazer alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, trazer algum exemplo. Deixa eu ver onde que eu parei aqui de ler os comentários. É isso. Aí o doutor Elbert Monteiro estava falando neuroplasticidade, exatamente. Neuroplasticidade é esse conceito de plasticidade cerebral. A gente não vem só com aquele cérebro que a gente recebeu lá, né? Só com aquela genética que a gente recebeu na infância. Não, a gente pode sempre ir mudando, independente das influências que a gente teve, do meio que a gente que nos estimulou de uma maneira ou de outra, tá? A gente pode reaprender, né? Fazer novos aprendizados emocionais, tá? Pensar comunidade. O André de Santana estava falando, quando eu estava falando sobre altruísmo, né? Sobre empatia. Oh, Márcio, tudo bom, Márcio? Márcio Antônio Magalhães, querido. Crer em Deus seria um bom tópico, né? Para inteligência emocional, exatamente, porque ajuda a ter fé, esperança, todas essas qualidades aí positivas que nos ajudam aumentam a nossa resiliência também, né? Pessoas mais resilientes são as pessoas mais otimistas. E pessoas mais otimistas são mais resilientes. E tudo isso, tanto o otimismo como a resiliência, às vezes são inatas em algumas pessoas, mas podem ser aprendidas. Essa aqui é a boa notícia, tá bom? Deixa eu ver aqui, Gabi Beatriz está falando muito verdade. Síndrome predador-presa, o André de Santana estava falando, quando a gente estava citando, né, aquela primeira reação ali impulsiva que a nossa amígdala também tem a sua importância, né, de trazer, porque você está ali naquela situação de emergência, você tem que agir rápido, você não pode, deixa eu raciocinar sobre isso, deixa eu meditar aqui que eu vou falar aqui pro ladrão. Não, não dá, né, gente? Tem que ser rápido. Enfim, trabalhar o pré-frontal, isso mesmo, a gente falou. Oi, Gi, tudo bom? Gisele Alves Imprensa está falando muito interessante isso, amo, vou seguir no meu foco, isso aí. Sila, querida, tudo bom? Ó, o doutor Elbert Monteiro está falando, antes de agir, você projeta, programa e só depois age. Isso. É que eu tô lendo atrasado, né, gente? Desculpa, mas deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa. Ó, o Dal, não, é A, né? A DAO 8824, todo mundo é italiano, muito minha família, quando eu citei, né, o exemplo de, mas eu sou assim, todo mundo na minha família tem sangue quente. Sila, bom ter um psiquiatra aqui, temos uma terapia completa. Aí o doutor Albert Monteiro falou, corpo, mente e alma, bacana, poderia até participar com a Kelly. Verdade, hein? Vou te convidar qualquer dia, vamos conversar depois, ó, viu? Já tem até sugestão aqui da nossa comunidade. Boa ideia, ótima ideia. Uma série Vida de Sincronicidades. Devemos escrever capítulos novos mesmo nas experiências dramáticas. À medida que a gente vai se melhorando, né, gente? A gente não fica com tanta vergonha daquelas nossas reações impulsivas. À medida que a gente vai tendo mais consciência. Por isso é importante, né? Trazer tudo isso para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente se auto-monitorando, né? É o famoso vigiar e orar, né? Você tem que ir fazendo todo um trabalho mental, todo um trabalho emocional. Mas lembra, né, gente? Sempre ser também tão duro consigo mesmo, tá? Estamos aqui aprendendo, crescendo. Estamos todos sujeitos a, de repente, atitudes que a gente não se orgulha muito, acontece o tempo inteiro. E é normal, tá? O problema é você ficar achando normal e ficar ali, né, só deixando na zona de conforto. Na zona de conforto não tem crescimento. Achar que é normal porque somos humanos, mas o que eu posso fazer para melhorar numa próxima? Não quero repetir esse erro. A gente precisa aprender com o erro, né? Tem aquela frase que fala, errar uma vez é burrice. Não, como é que é? Errar uma vez é humano, duas é burrice, né? Não duas, né? Porque claro, a gente vai errar duas, três, mas assim, a mensagem dessa filosofia é essa, né? Da gente poder querer melhorar, né? A gente poder
buscar outras maneiras de reagir. Bom, deixa eu ver aqui. Então, vocês estão só ali falando o quanto é importante tudo isso que a gente falou. Ó, doutor Elbert Monteiro, suas lives indescritíveis, o quanto desperta insight em todos, autocrítica fundamental. Obrigada, Elbert, obrigada mesmo. Que bom que você gosta, né? Ainda mais vindo de um profissional aí também da área. Autocrítica é fundamental, isso mesmo. Mas tem gente que se cobra demais, fica só se chicoteando. Então, tudo em equilíbrio, né, gente? Tudo. Até a autocrítica. É importante ter autocrítica, mas também é importante autocompaixão, autoempatia. Tá? Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? A Marcela Videira, eu tenho uma lua em Áries, sou impulsiva, mas desenvolvendo autoconhecimento, estou melhorando bastante. Isso aí, vamos lá. Então é importante aprender tudo isso com você. A Gi falou, gratidão. O Márcio falou, crer em Deus, melhor remédio para depressão e melancolia. Inteligência emocional e transcendência. Que tal esse tema para a próxima live? Isso aí, vamos conversar, depois a gente anuncia, tá? Vou te chamar depois no inbox. Doutor Elbert Monteiro, ó, estará comigo. Vamos programar isso. Elizabeth, ó, anota aí, Toti, para mim, isso daqui, tá? Que realmente eu gostei disso. Inteligência emocional e transcendência, boa. Depois vamos falar melhor. Lá, a Sila já falou, transcendência, adorei. Ainda mais eu, né, gente, que defendo a bandeira além da psicologia positiva, da neuropsicoterapia, as neurociências, né? Gosto de integrar tudo isso, mas eu defendo a bandeira da psicologia transpessoal, que faz uma ponte, visa fazer uma ponte entre arte, ciências e espiritualidade. Então, ó, transcendência é comigo mesmo. A gente estuda todos esses estados, né, transcendentais do ser humano. Ó, o André de Santana falando, exatamente, Kelly, temos um biógrafo no cérebro chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que tem predileção aos registros emocionais, né? Érica Barroso, a comunicação não violenta é uma forma de inteligência emocional. Sim, podia ter uma live sobre esse assunto. Isso mesmo, Érica, isso que eu vi aqui, porque eu fiz todo um estudo sobre comunicação não violenta, mas eu já imaginava isso, tá? Que hoje ia ser uma palhinha geral, porque óbvio, né? Eu tenho noção que não dá para falar de tudo, mas é bom fazer um brainstorming. Fiquei aqui fazendo um brainstorming, juntando um pouquinho de psicologia positiva, um pouquinho de comunicação não violenta e um pouquinho desses tópicos, desses pilares citados pelo próprio, né, Daniel Goleman, que já é meio que uma grande referência mesmo da inteligência emocional, não tinha como não citar. Eu sabia que ia ser um pupurri, assim, um pouquinho de cada tema, mas não ia dar para aprofundar nada, porque hoje também é só uma live avulsa sobre isso, tá? Mas já que vocês gostaram, vou pensar sim em aprofundar, vamos ver. Eu só não vou programar nada agora, porque aqui a gente está no Tools for Life, né? Que eu faço com a minha irmã, então, obviamente, a minha prioridade é voltar a fazer as lives com ela e aí voltar para a nossa programação. Mas estamos aqui adaptando, tá? Se a gente já voltar rápido com a nossa programação, de repente eu levo isso para o meu Quinta Zen, vou falando umas pílulas ali sobre esses assuntos depois da meditação, ou antes ou depois, né? Então tem a ver, tá? Mas eu não vou falar que vai ser aqui ou vai ser lá. Vamos, tô anotando, o Toti vai me ajudar a lembrar também. E a gente vai ver onde que a gente vai retomar esses assuntos que realmente são muito importantes e muito interessantes, né? Ó, o André de Santana tá falando, é preciso ancorar na janela light. Deixa eu ver, o doutor Alberto Monteiro falou que será uma honra, será para mim também. Muito legal, vai ser incrível. É sempre bom, né, enriquecer, trocar os olhares, né? Por isso que eu adoro participar de equipes multidisciplinares, né? Quando eu trabalho com médicos e tal, nas clínicas aí por onde eu andei e ainda trabalho, né, com médicos. Então é muito bom, porque aí a gente tem essa visão aí mais enriquecida, né, dos dois lados. Então, o Jean está aqui falando empolgado que já quer a nossa live. Então, tá bom, deixa eu ver. Acho que é isso, né, gente? Aí a Paty Barauna tá falando live é maravilhosa, gratidão. Franciele, tudo bom, minha lindinha? Foi ótima live. O Jean falou momento maravilhoso. A Gi falou sim, gratidão, isso tem mudado a minha vida. O lance do Quinta Zen, né? E a Fran tá falando, saudades da Ellen também. Sim, eu também, né, gente? Mas ela vai voltar logo, logo. E temos notícias boas aí vindo, hein? Sobre o nosso encontro das águas, nosso encontro presencial, que a princípio, né, parece que vai ser em São Paulo, mas a gente está também dando um jeitinho de fazer aqui no Rio. Vamos ver, ela tá lá em São Paulo e tá agitando tudo, tá? Tá vendo lá o hotel que vai ser, enfim, mil coisas que falaremos em breve, tá? Então, ela, Sueli, tudo bom, minha lindona? Obrigada pela live, Kel, ela falou. Todos vocês, eu também agradeço, também adorei aqui nessa troca,
poder retomar esse assunto, que também é muito interessante para mim, também sou apaixonada. Você viu a empolgação, né? Mostrei aqui meu caderno. Saí anotando, saí lendo um pouquinho disso, daquilo, né? Trouxe pupurri aí para vocês. Espero que vocês também possam aproveitar para refletir sobre tudo isso, né? Acho, realmente concordo que vai valer a pena a gente aprofundar isso. Vou depois conversar ali com o Dr. Elbert Monteiro. Será um prazer também a gente poder trazer mais um olhar sobre isso e refletirmos juntos sobre esses temas, tá? Que hoje ficaram aqui só uma primeira apresentação para vocês irem pensando aí, tá? Se quiserem depois trazer perguntas ou sugestões, falem comigo no inbox, seja aqui no Tool, seja com a Toti, seja comigo no meu perfil direto lá, que é Ali Jabur, tá bom? E é isso, meus amores. Espero vocês quinta-feira que vem, às 19h30. A Pati Pio, que faz comigo o Quinta Zen. Uma vez no mês ela envia um puxa, uma energia de muito, muito preciosa que ela traz lá de Portugal, né? Ela faz lá toda uma concentração. E a gente está fazendo esse trabalhinho bem legal, uma vez no mês. Ela vai estar na quinta que vem só para se apresentar e explicar para vocês melhor o que, que é isso, o que, que é essa transmissão de energia, de onde vem e tudo mais, para vocês entenderem que sintonia é essa que a gente está trazendo para vocês também com mais uma ferramenta, né, de paz, de luz, tá? Então, se vocês puderem, venham comigo quinta-feira, e na outra quinta será o dia efetivo mesmo, que ela vai já estar lá enviando esse puja pra gente. Então, até lá, vocês têm que me mandar, quem quiser receber, os nomes e as datas de nascimento, tá? Mas isso eu vou explicar melhor no meu Quinta Zen lá, porque é assunto de lá, tá? Mas todo o resto a gente vai integrando e complementando aqui, né? A Sila falando que ama as quintas e os sábados, que bom. A Marcele falando até quinta, comunidade, isso mesmo, Marcele, estamos muito felizes por você, tá? Que você está aí conquistando suas metas, e todos nós que estamos aqui nos aprimorando e conquistando pequenas metas, né? Até chegar lá onde a gente quer. Lembrando que precisamos curtir a jornada, não só focar na meta, né? Então é isso. Oi, Mami. Um beijo. Ó, minha mãe tá perguntando, a Sueli não vai tocar no Quinta Zen? Pois é, vai. A Sueli, aguardem que ela vai tocar o harmônio, um instrumento maravilhoso que é usado na Índia só para ocasiões sagradas, espirituais, né? De conexão, de meditação. E o André de Santana está me ajudando nisso. A gente está resolvendo esse probleminha técnico porque a gente fez uma primeira tentativa e deu muita distorção sonora. Então a gente está resolvendo uma questão lá com o microfone e tal, mas em breve será uma surpresa também no Quinta Zen. Tá, meus queridos? Então vou terminar por aqui. Ótimo finzinho de sábado, de fim de semana aí para vocês. Muito obrigada pela presença e um beijo grande para todos. Até quinta e até sábado que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.